Pessoal, tudo bem? Estou aqui para revisar alguns conteúdos trabalhando em sala de aulas, capítulos 13 e 14, mais especificamente, tá? Dar algumas dicas importantes para a realização das 8 questões da prova de português no dia 11. E claro, quero começar com isso com uma primeira dica que talvez possa servir aí para a realização da prova das demais disciplinas, que é uma leitura bastante atenta aos textos e aos enunciados, aos comandos das questões, certo? Então, assim, importante, pessoal, importante ler os textos que vão estar presentes nas questões de vocês, que vocês tentem reconhecer qual é a função social desse texto, qual é o seu propósito comunicativo. E quando a gente pensa nisso, sim, a gente está pensando em um conteúdo específico da disciplina de língua portuguesa, que são os gêneros textuais. Lembra lá, o que são os gêneros textuais? Gêneros textuais são categorias, são tipos de textos com um propósito comunicativo bastante específico, certo? Então a gente pode pensar em diferentes gêneros textuais, como por exemplo, uma aula expositiva, uma entrevista, uma reportagem, um conto, um poema, uma charge. Tudo isso são exemplos de gêneros textuais, percebe? Pessoal, quando a gente pensa no gênero textual, que é um conteúdo bastante recorrente no conteúdo, na disciplina de língua portuguesa, nas provas de língua portuguesa, o que a gente tem que atentar também? Não apenas para o propósito comunicativo, mas para as outras coisas também, como por exemplo, a organização interna desse gênero, os recursos linguísticos utilizados, a variedade linguística empregada e, claro, o seu conteúdo temático. Então, assim, atentem para isso, que é importante também para realizar as questões referentes ao gênero textual. Para além disso, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar e atrelar esse conteúdo do gênero textual a algumas coisas bastante específicas dos capítulos 13 e 14, como, por exemplo, marcas linguísticas de subjetividade e de objetividade. O que a gente viu? A gente viu que existem alguns gêneros textuais que tendem a ter marcas de objetividade, enquanto que alguns outros gêneros textuais que tendem a ter marcas de subjetividade. Que gêneros textuais são esses que tendem a ter marcas de objetividade? Por exemplo, a gente pode pensar nos textos, nos gêneros textuais da esfera jornalística, como a notícia, como a reportagem. Todos esses textos tendem a ter marcas de objetividade, enquanto que, por exemplo, gêneros textuais da esfera literária, como por exemplo conto, crônica, poemas, eles tendem sim a ter mais marcas de subjetividade, perfeito? Mas o que acontece? Atenta lá! A gente viu em sala de aula que nem sempre esses textos que tendem a ter marcas de objetividade ou tendem a ter marcas de subjetividade, eles realmente têm algumas exceções, certo? A gente percebeu lá algumas notícias com marcas de subjetividade. Que marcas de subjetividade podem ser essas? Marcas de primeira pessoa, marca de subjetividade. Uso de adjetivos revela também uma marca de subjetividade, certo? Porque existe um valor atribuído aí. Outra coisa que pode ser marca de subjetividade são os modelizadores linguísticos, conteúdo específico do capítulo 14. Lembra lá, o que é um modelizador linguístico? São marcas linguísticas, certo? São palavras, expressões linguísticas que revelam a intenção desse locutor, desse autor do texto. Por exemplo, se eu digo, felizmente haverá aula, o que eu estou dizendo aqui? Estou minimamente passando duas informações para o meu interlocutor, que haverá aula e que eu estou feliz com essa ação, com essa informação, certo? Com essa realização de aula. Então, assim, o modelizador linguístico percebe como ele evidencia marcas de subjetividade. Essa marca do locutor, do autor do texto, que não só informa, mas que revela um sentimento, uma intenção em relação àquilo que é informado, perfeito? Pessoal, para além disso, também no capítulo 14, aspecto verbal, importante. O que é o aspecto verbal? É esse valor modal que a gente tem nos verbos, nos tempos verbais. Por exemplo, a gente sabe quem são os modos verbais da língua portuguesa? Só 3. Indicativo, certeza, subjuntivo, possibilidade, imperativo, indica ordem. Mas o que a gente vê lá nos 6 tempos do futuro? Por exemplo, nos 6 tempos do indicativo. Por exemplo, a gente tem o futuro do pretérito. O futuro do pretérito teria ido à aula. O que a gente percebe aí? Percebe uma ideia de
possibilidade. Embora seja um futuro do pretérito do indicativo que deveria indicar certeza, indica possibilidade. Então percebe valor modal, aspecto verbal. Outro exemplo do futuro do presente, não matarás. Lembra lá? Exercício feito em sala de aula. O que acontece? Temos o futuro do presente do indicativo, deveria então indicar ter esse valor de certeza, mas a gente tem, ao invés de um valor de certeza, um valor de ordem, que é um valor modal, porque está no outro modo verbal, perfeito? Então, isso é aspecto verbal. Isso é importante que a gente reconheça, que a gente compreenda, certo? Outra coisa, lembra lá do presente do indicativo. O presente do indicativo nada mais indica do que o quê? Indica que a ação que eu estou enunciando acontece no momento da fala. Mas a gente sabe que nem sempre o presente do indicativo indica que a ação que eu estou enunciando acontece no momento da fala. Por exemplo, quando eu digo eu acordo, eu tomo café da manhã, o que está acontecendo? Esse presente, ele está marcando ele tem um aspecto verbal de sinalizar que essa ação é contínua, certo? Então, assim, não necessariamente ele sinaliza aquilo que a gente tem lá no primeiro momento, que é o presente indicando a ação no modo de enunciação, certo? Então, eu preciso reconhecer isso para a gente ter uma boa habilidade de leitura dos textos que a gente está trabalhando, lendo, tendo nas questões. Pessoal, para além disso, o que a gente precisa revisar para a nossa prova do dia 11? A gente precisa revisar a variedade linguística, conteúdo super recorrente aí nas provas da língua portuguesa e que vai certamente estar na prova do dia 11, tá? Então, assim, lembra lá, variedade linguística foi um conteúdo tema de trabalhos em sala de aula. A gente trabalhou bastante sobre isso. O que é a variedade linguística? Quais são os 4 tipos de variedades linguísticas que a gente tem? A gente tem a sociocultural, a histórica, a geográfica ou regional e a norma culta padrão, perfeito? Então, assim, o que a gente sabe? Atenção para a norma culta padrão, sobretudo. Norma culta padrão, pessoal, é uma variedade linguística, a gente sabe que é uma variedade linguística, que ela é convencionada, que ela está presente em situações formais e também, claro, em modalidades escritas, certo? Sobretudo em modalidades escritas, gêneros sexuais e modalidades escritas. Então, mas o que eu não posso esquecer? Que nem todas as modalidades escritas, elas fazem uso da variedade da norma culta padrão, certo? Por que isso? A gente sabe que existem vários gêneros sexuais, como por exemplo o bilhete, o SMS, o diário, a carta pessoal, que não necessariamente se utilizam na norma culta padrão. Perfeito? Então, outra coisa que a gente tem que atentar, essa variedade linguística nos textos literários. O que a gente tem na variedade linguística nos textos literários? Alguns textos literários, eles utilizam a variedade linguística de forma bastante intencional, principalmente para caracterizar algum personagem, certo? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a variedade linguística regional, que a gente pode caracterizar um determinado personagem, ou até mesmo a variedade linguística sociocultural, para determinar aí uma condição desse personagem. Para além disso, o que a gente deve finalizar e pensar sobre a variedade linguística? Que é isso, que a variedade linguística, ela não acontece de forma... o emprego da variedade linguística não acontece de forma aleatória. Tem circunstâncias especiais aí para o uso da variedade linguística, principalmente para os níveis de registro, como formal e informal. Quais são as circunstâncias que determinam as condições para o emprego de uma variedade linguística? Situações como modalidade de escrita ou oral, às vezes é importante e determina o uso do tipo de registro, por exemplo. Se o meu destinatário é próximo, é íntimo, é desconhecido, isso também vai influenciar o tipo de variedade linguística empregada, certo? Então, assim, atentem para isso, atentem para circunstâncias que fazem, do contexto que fazem da variedade linguística. Pessoal, por fim, lembra lá dos implícitos, tá? Uma informação, um conteúdo bastante importante que a gente viu em sala de aula, que são os implícitos. O que são os implícitos? A gente sabe que os textos eles têm tanto informações explícitas quanto implícitas, uns mais, outros menos, certo? Mas nunca esqueça lá da imagem do iceberg, que a gente analisou ele como fez uma analogia dele com a imagem do texto, certo? Então existem informações que são visíveis, explícitas, e existe uma série de outras informações que estão implícitas, certo? Que o leitor que vai fazer a leitura. Então, assim,
Algumas informações implícitas a gente pode caracterizar como pressuposto, que existe então um resquício, uma marca linguística ali que sinaliza para o leitor essa informação implícita. Por exemplo, Pedro parou de fumar, a gente tem aí uma marca linguística que revela um resquício, uma informação secundária, uma informação pressuposta que é Pedro fumava, e a gente tem o subentendido que é uma informação que é implícita, mas que o conteúdo implícito dela está no contexto. Por exemplo, se eu digo assim, chego na sala de aula e digo assim, tá calor aqui, né? O que a gente entende? Pelo contexto, não existe nenhuma marca linguística que eu esteja dizendo, tem que abrir a porta, tem que ligar o ar, tem que abrir a janela. Mas o contexto me revela por uma questão cultural, e quando eu digo tá calor aqui, de repente que a gente tem que abrir as janelas, que a gente tem que fazer alguma coisa para o vento circular, certo? Então, assim, isso são exemplos de implícitos e exemplos de que alguns gêneros textuais, eles fazem uso intencional dos implícitos de forma mais recorrente, como por exemplo as piadas, como por exemplo os outros recursos, os outros gêneros textuais que têm um propósito comunicativo humorístico, perfeito? Então lembrem disso, isso é importante para a prova.